Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje é a membrana plasmática. Vamos lá? Pessoal, basicamente uma célula é constituída por três partes, né? É a membrana, o citoplasma e o núcleo. Vou pegar aqui a nossa canetinha só para a gente fazer um esboçozinho. Vou fazer bem aqui do lado. Esse círculozinho que a gente está fazendo aqui seria a membrana plasmática. Isso aqui basicamente é a estrutura de uma célula, né? Aqui seria o núcleo. E esse espaço que fica entre a membrana plasmática e o núcleo é o que nós chamamos de citoplasma. Futuramente a gente vai estudar isso, né? Então, basicamente, pegando a célula, a gente começa a ir de fora para dentro. A gente começa a ver a estrutura da membrana, função, composição. Depois a gente passa para o espaço intermediário, que é o citoplasma. E finalizando, lá para o final do ano, a gente entra no núcleo. Tá bom? A aula de hoje é a membrana plasmática. Especificamente essa parte de fora aqui, né? Faz o revestimento. Bom, como a gente bem sabe, a membrana ela tem uma constituição química, né? E essa membrana também ela tem uma nomenclatura. Tem algumas nomenclaturas alternativas. Basicamente a gente conhece com o nome de membrana plasmática, mas existem outras nomenclaturas, como você pode ver. Deixa eu pegar aqui a canetinha laser, que fica fácil para a gente, o apontadorzinho. Ó, por questão de sinonimia, né, você pode encontrar também com o nome, além de membrana plasmática, você pode encontrar com o nome de plasmalema, né, ou simplesmente envoltório celular, pode acontecer. Mas, normalmente, via de regra, membrana plasmática, ou membrana citoplasmática, ou plasmalema, dá no mesmo, né? Ela é presente em todos os tipos de células que você possa imaginar. Pode ter, por exemplo, uma bactéria, pode existir, por exemplo, em protozoários, pode existir em fungos, ela existe nos vegetais, ela está nas algas, né? Ela está nos animais, do mais simples até o mais rudimentar. Você só não vai encontrar membrana plasmática em vírus. E, afinal de contas, o vírus, até hoje, existe uma grande confusão com relação à definição de vírus, né? Os vírus não têm organização celular, portanto eles não podem ter membrana plasmática, tá bom? É visível somente ao microscópio eletrônico. Quer dizer, se você pegar um microscópio óptico, esse microscópio comum, que funciona à base de luz, como os que tem na nossa escola, não dá para você ver a membrana plasmática. Você vê a célula, mas não consegue ver especificamente a membrana. A membrana ela é constituída basicamente de lipídios e proteínas, sendo que esses lipídios estão combinados com fosfato. Então, aí seria fosfolipídios e proteínas, né? Mas ainda eu posso encontrar, já que a membrana plasmática ela se apresenta com duas camadas, como você pode ver nesse desenho aqui embaixo, isso aqui seria um perfil da membrana, né? Isso aqui seria a parte de cima, aqui seria a parte de baixo, ó. Como se fosse um sanduíche, e aqui é a porção intermediária, tá vendo? Essas bolinhas aqui representam os fosfolipídios. Cadê? Ó, tá bem aqui assim, ó, fosfolipídios. Tá vendo? Essas bolinhas. O que é um fosfolipídio? É essa parte aqui de baixo, tá vendo essas perninhas aqui que são lipídios, ou seja, gordura, associado com essas cabeças aqui que são essas bolinhas, que são os fósforos, né, ou fosfato. E aí a junção desse fosfato com o lipídio produz o fosfolipídio. Então, eu posso dizer que a membrana tem camada dupla, ou seja, ela tem bicamada fosfolipídica, né? Ela tem essa camada aqui, você pode ver que aqui embaixo tem a mesma coisa também, ó, fosfolipídio, né? Sendo que está invertido, beleza? Então a membrana plasmática ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídios. E em meio a tudo isso você vai encontrar proteínas, né? Como você pode ver aqui, ó, nós temos aqui, ó, temos aqui. Essas proteínas são proteínas que podem estar na superfície, são chamadas de proteínas superficiais ou periféricas, e a gente pode encontrar também as proteínas que estão intercaladas, ou proteínas integrais, que são essas aqui, ó, que ficam no meio. Ó. Você vê que elas ligam a parte externa à parte interna da membrana plasmática, certo? Então, basicamente, a membrana plasmática ela é constituída de lipídios, ou fosfolipídios, e proteínas, certo? Na parte mais externa, você ainda pode encontrar as chamadas glicoproteínas. Você pode encontrar também os glicolipídios na superfície da membrana, formando uma espécie de armadura que recebe o nome de glicocálix, né?
é um sistema que protege, que dá proteção à membrana. E, ao mesmo tempo, serve para aderir a membrana a outras membranas ou a substratos. O que é uma glicoproteína? É quando você tem uma proteína associada a um radical glicosídico, né? E o que é um glicolipídio? É quando você tem um lipídio, ou seja, um óleo, uma gordura ligada a um radical glicose. Então, tudo isso entra na composição da membrana plasmática. Beleza? Vamos adiante. No tópico 2, aí nós temos as propriedades da membrana plasmática ou membrana celular, né? Então, assim, como a membrana envolve a célula, deixa eu fazer de novo aqui um esqueminha para a gente ver. Como a membrana envolve a célula, está aqui a membrana, né? Aqui um núcleo. Então significa dizer o seguinte, a membrana tem uma propriedade interessante, chamada de permeabilidade seletiva. Está bem aqui em cima, pessoal. O que significa permeabilidade seletiva? Significa que a membrana tem a capacidade de selecionar. Observe aqui embaixo na figura que eu estou colocando as bolinhas pretas. Estão vendo aí? Agora eu vou colocar também outras bolinhas de outras cores. Por exemplo, vamos colocar vermelha. Ó, as bolinhas vermelhas. Vamos colocar aqui tudo misturado. Ó. Tá vendo? Ei, Costa, a membrana plasmática pode permitir a entrada de partículas que estão fora para o interior da célula? Pode. Assim como também a membrana pode permitir a passagem no sentido contrário. Vou fazer agora de azul. Eu posso ter aqui dentro da célula uma série de partículas que não são interessantes, que a célula precisa movimentar isso aqui para fora. Então ela pode jogar isso aqui para fora. Ó. Então, assim, vamos ver o que significa permeabilidade seletiva. Permeabilidade é a capacidade que a membrana tem de controlar o que entra e o que sai. E quando eu digo permeabilidade seletiva, eu estou querendo dizer o seguinte, que a célula é capaz de controlar o que vai entrar. Por exemplo, aqui fora vocês podem ver que a gente colocou bolinhas vermelhas e pretas. Como a membrana tem a capacidade de estabelecer uma permeabilidade seletiva, não significa dizer que vai entrar todo mundo aqui dentro. Ó. Não vai entrar. Vai entrar apenas o que ela quer. Ela seleciona. Daí o nome permeabilidade seletiva. Ela deixa entrar. Mas vai entrar apenas, eu vou fazer aqui as vermelhinhas. Ó. E por que não está entrando as bolinhas que eu fiz em preto? Porque não é interessante para a célula. A mesma coisa de você estar em casa e ter alguém querendo entrar na sua casa. Você vai deixar entrar alguém que seja da família, ou que seja um colega. Uma pessoa estranha você não vai deixar entrar. Então isso é uma capacidade seletiva. Você seleciona quem entra. E se de repente entrar alguém na sua casa que você não acha interessante, o que você faz? Você põe para fora. Né? Você está fazendo uma seleção. Pois bem, pois a membrana plasmática tem essa capacidade de controlar o que entra e jogar para fora o que não é interessante. E a essa capacidade a gente denomina de quê? Permeabilidade seletiva. Tá bom? A membrana plasmática, aqui no tópico B, ele está dizendo que ela tem baixa tensão superficial. Ele está dizendo que isso acontece devido à grande maleabilidade da membrana. Essa membrana ela pode se deformar. Isso vai de acordo com o tipo de célula e com o local onde essa célula se encontra. Então você não vai ter uma membrana com uma estrutura superficial totalmente rígida, né? E indeformável. Você tem a membrana, uma estrutura que é maleável, uma estrutura que é dotada de poros, que permite a passagem de partículas, que você acabou de ver, chamada permeabilidade, que seleciona o que entra e o que sai, né? E que essa membrana ela pode se moldar de acordo com o tipo de célula e de acordo com o local. Então ela tem baixa tensão superficial. Você pega, por exemplo, uma bola de encher, um balão, sopra, ela enche. Como a pressão interna é muito grande, você vê que a bola fica com um formato definido. Se você colocar o dedo ali, você vai, né, pressionar a bola e você vai sentir uma resistência. Por quê? Porque aquela bola está com uma pressão interna muito grande e ela está com uma tensão muito grande na parte periférica. Eu não posso deformar essa bola. Se eu deformar, se eu exercer uma força, ela vai romper, ela vai estourar. Já a membrana plasmática não, como ela tem baixa tensão superficial, ela pode ser colocada sob uma determinada pressão e ela automaticamente vai sofrer deformação, sem haver ruptura. É isso que a gente chama de baixa tensão superficial. Tranquilo?
Na letra C, ele está dizendo que ela tem alta resistência elétrica. Então, significa dizer que a membrana tem capacidade de selecionar, por exemplo, a entrada de cargas elétricas. Desculpe. Por exemplo, nós temos aqui uma carga elétrica positiva. Pessoal, isso aqui na realidade é um íon. Esse íon é chamado íon de sódio. Ele tem carga positiva. Eletricamente, o interior de uma célula tem cargas negativas. E as cargas negativas atraem a carga positiva. Então, o sódio entra na célula, né? Então, o sódio entra. Só que ele entra em grande quantidade. E não é interessante para a célula ter sódio em grande quantidade. Então, o que é que ela faz com esse sódio que entra em grande quantidade? Ela bombeia para fora, né? Então, a membrana ela é permeável a íons, né? Por exemplo, aí no caso, o íon de sódio, ela é permeável, por exemplo, à entrada do íon potássio, né? Ó, porque o íon potássio tem carga positiva e o meio interno dela é negativo. Carga negativa atrai carga positiva, né? Então entra. Só que existe uma quantidade muito grande de sódio fora da célula e uma quantidade muito pequena de potássio. Então quem é que vai entrar em maior quantidade? O sódio, né? Ele existe em grande quantidade, então ele entra em maior quantidade. Isso provoca desequilíbrio elétrico. Então o que a célula faz? Bombeia sódio para fora e puxa potássio, que existe maior quantidade, para dentro, para manter o equilíbrio, né? Então a membrana tem essa capacidade de estabelecer esse equilíbrio elétrico, e isso a gente chama resistência elétrica, que está aqui no tópico C, né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho disso aí. Tem alta resistência mecânica devido à sua grande plasticidade, ou seja, devido à membrana se deformar, ela não se rompe com facilidade. E se por acaso ela romper, no tópico E, você está vendo que ela tem alta capacidade de regeneração, né? Então ela pode se reconstituir fácil. Claro que isso respeitando alguns limites, né? Dentro de certos limites. Se uma célula tiver a sua membrana completamente lesionada, ela não vai conseguir regenerar. Mas algumas lesões pequenas ela consegue regenerar. Beleza? Elasticidade. As moléculas de fosfolipídio e colesterol presentes na membrana tornam a estrutura da membrana bem maleável. A gente acabou de falar que a membrana ela é maleável, né? Aqui no tópico B está dizendo, deixa eu voltar aqui, no tópico B, vamos lá, tópico B está dizendo que ela tem baixa tensão superficial, justamente porque ela é bem elástica, né? Então ela se deforma de acordo com a situação, com o tipo de célula ou com o local onde ela se encontra. E por conta disso ela se deforma e não se rompe tão fácil. E se romper em algumas situações, dependendo da dimensão da ruptura, ela pode desenvolver regeneração. Isso a gente viu aqui no tópico E, ou no item E. Beleza? Vamos adiante. Pessoal, a membrana tem a capacidade de controlar o que entra e o que sai. Isso a gente chama de transporte, né? Transporte do que está dentro para fora ou do que está fora para dentro. O transporte através da membrana ele pode acontecer de duas maneiras. Ele pode acontecer de forma passiva, como você pode ver bem aqui, ó. Quando é que o transporte é passivo? Quando as partículas entram e saem da célula sem gastar energia. Mas eu posso ter também um transporte do tipo ativo. O que é um transporte ativo? Quando há gasto de energia. Ou seja, quando o que está dentro da célula para ser jogado para fora, a célula precisa gastar energia para colocar isso para fora. Ou o que está fora, para vir para o interior da célula, ela precisa puxar, ela precisa gastar energia. Então, deixando bem claro, o transporte através da membrana plasmática ele pode acontecer com gasto de energia ou sem gasto de energia. Quando o transporte acontece com gasto de energia, como vocês podem ver aqui em cima, o transporte é chamado de ativo. Quando o transporte acontece sem gasto de energia, o transporte é chamado de passivo. Aqui, ó, transporte passivo sem gasto de energia. Dentro do transporte passivo, sem gasto de energia, tem vários mecanismos. Assim como dentro do transporte ativo, com o gasto de energia, tem também outros mecanismos. Então a gente vai falar agora apenas do transporte passivo. E o que pode acontecer dentro do transporte passivo? Vamos lá?
Transporte passivo, não ocorre gasto de energia, certo? Então o transporte acontece naturalmente. Ele está dizendo aqui que apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana. Vamos imaginar que a membrana plasmática seria uma estrutura assim, ó. Aí você está vendo que eu não estou fazendo ela integral, estou deixando essas aberturazinhas aqui, né? E aí eu estou colocando aqui, ó, algumas partículas. No caso aqui eu estou colocando partículas em vermelho, não interessa agora a cor, né? E aí automaticamente essas partículas, aqui elas estão muito concentradas. Existe uma quantidade muito grande de partículas aqui, ó, muito concentrada. Isso aqui seria o meio externo, ou seja, fora da célula, né? O meio externo. Vamos colocar aqui externo. E aqui seria dentro da célula, o meio interno. Bom, essas partículas podem passar daqui para cá? Podem. Elas vão passar sempre de um local de maior concentração, porque aqui dentro tem poucas partículas. Eu vou colocar uma, duas, três. Então essas partículas passam naturalmente do local de maior concentração para o local de menor concentração. Esse transporte gasta energia? Não, ele acontece normalmente. Não envolve gasto de energia, sabe? E quando as partículas passam do local de maior concentração para o local de menor concentração, e essas partículas aqui, eu vou chamar isso aqui de soluto, certo? Isso aqui vai chamar de soluto. Pronto. Quando essas partículas passam do local de maior concentração pelos poros da membrana para o interior da membrana, onde elas são menos concentradas, você está vendo aqui que aqui é menos concentrado. Olha a seta para baixo, ó. E aqui, mais concentrado. Esse transporte é chamado de difusão simples. É quando eu tenho a passagem do soluto, que são essas partículas que eu fiz aqui no desenho, lá em cima, ó, passando para o interior da célula por diferença de concentração. Ou seja, do local mais concentrado para o local menos concentrado. Isso não gasta energia. E esse mecanismo é chamado de difusão simples, certo? Eu vou dar um exemplo que acontece de difusão no nosso dia a dia, que vocês já devem ter visto isso. Por exemplo, quando você está no ponto de ônibus, esperando um ônibus ou uma Topic. Quando a Topic para, se ela vier muito lotada, tiver muita gente dentro da Topic, é mais fácil descer pessoas do que subir pessoas na Topic. Você inteligentemente faz o quê? Espera que as pessoas desçam. E elas vão fazer isso naturalmente. É o que está acontecendo aqui. Ó. Digamos que isso aqui seria, nesse caso aqui, ó, em cima, né? Muita gente dentro da Topic. Na hora que abre a porta, as pessoas passam do local que tem maior quantidade de gente, né? Mais concentrado, para fora da Topic, que é menos concentrado. Isso vai acontecer naturalmente, né? E aí, à medida que as partículas vão passando, você que está fora automaticamente pode entrar. Então, a difusão simples é isso. Quando partículas pretendem entrar no interior da célula ou sair da célula para fora, essas partículas podem passar sem gasto de energia quando elas passam de um local onde elas existem em maior concentração para um local de menor concentração. Isso é transporte passivo. E a exemplo, nós temos dentro do transporte passivo, que não gasta energia, nós temos a difusão simples. Só repetindo, o que é difusão? É a passagem de partículas, ou seja, é a passagem de soluto, né, através da membrana plasmática, do local de maior concentração para o local de menor concentração, onde eu tenho menor quantidade de partículas. Beleza? Isso é transporte passivo, e a exemplo nós temos a difusão simples. Continuando ainda no tópico 3, nós temos transporte através da membrana, transporte passivo. Aí ele está dizendo transporte sem gasto de energia, e agora ele está representando com um desenho, aquela mesma coisa que eu fiz no slide anterior. Está vendo aqui? Ó, esse desenho que nós fizemos aqui em cima, aqui está sendo representado de uma forma mais técnica. Imagine que nós temos aqui esse desenho que você está vendo aqui no meio, ó, isso aqui seria a membrana plasmática, né? Que é a membrana. E a membrana tem poros, que são esses porozinhos que você está vendo aqui, essas aberturazinhas aqui, ó, né? E através dessas aberturas a membrana permite a entrada de partículas, assim como ela permite a saída.
Isso a gente chama de quê? Permeabilidade seletiva, né? Então nós temos aqui partículas em azul e aqui, bem aqui, eu vou colocar uma partícula vermelha. Pronto, pessoal, vocês acham que é mais fácil essa partícula vermelha entrar aqui? É mais fácil para ela entrar? Ou é mais fácil essas partículas que estão aqui em azul? Deixa eu pegar aqui minha canetinha em azul. Ou é mais fácil essas partículas que estão aqui em azul passar para cá? O que é mais fácil? É aquele exemplo que eu dei da Topic, né? Quando a Topic para, é fácil você entrar na Topic? Logicamente que não é fácil, né? Que a Topic está lotada. É mais fácil as pessoas descerem. Então é mais fácil as partículas que estão no ambiente aqui, ó, com uma concentração maior, né? Você tem uma quantidade maior, passar para um local que tem quantidade menor, né? Concentração menor. Então as partículas vão passar naturalmente para cá, ó, né? Passar naturalmente para cá, ó, certo? Então vão passar do local de maior concentração para o local de menor concentração. Isso é um transporte que não gasta energia, ele acontece naturalmente, e é um mecanismo chamado de difusão simples. Sempre acontece do local de maior concentração para o local de menor. Você tem uma sala e você enche essa sala de crianças e fecha a porta. Está cheio de crianças. Se eu quiser botar mais crianças dentro da sala, vai me dar trabalho, porque a sala já está cheia. Se eu abrir a porta, o que vai acontecer? A meninada toda sai correndo, né? É o que acontece aqui, ó. Você tem uma área muito concentrada, então é mais fácil essas partículas passarem do local de maior concentração para o local de menor. E esse mecanismo de passagem de partículas sólidas a gente denomina de difusão. E é um mecanismo chamado de difusão simples. Por que se chama difusão simples? Porque tem também a difusão facilitada, que é um outro mecanismo que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver o outro slide. Pronto. Já temos aqui a difusão facilitada. Difusão simples acontece naturalmente. A facilitada tem alguém ajudando. Vou dar um exemplo. Você está, por exemplo, à margem de um rio, de um riacho, de um córrego, e está junto com sua namorada. Sua namorada está com um tênis branquinho, bonitinho, e ela não quer pisar na água. Você, como um cavalheiro, o que você faz? Você põe a namorada nos braços e atravessa o rio com ela nos braços até o outro lado. Normal, né? Você fazer isso. Você é um cara que gosta da sua namorada, você vai fazer isso. Então você aí, no caso, está facilitando o transporte da sua namorada de um lado para o outro. A mesma coisa acontece com a membrana plasmática. Está vendo esse desenho aqui? Ó? Esse desenhozinho que você está vendo aqui do lado, isso aqui é um perfil da membrana plasmática. Aqui é a camada dupla dela. Uma camada, aqui é a outra. Está vendo isso aqui ó, em roxo? Isso aqui é uma proteína. E está vendo isso aqui? É uma partícula que quer passar através da membrana. Se existisse essa partícula em grande quantidade aqui, ela passaria por difusão simples. Mas aqui você tem uma partícula só, e ela é muito grande, ela não consegue passar por aqui. Então o que vai acontecer? Essa proteína de membrana ela vai englobar essa partícula. Eu vou pegar aqui a minha canetinha vermelha e vou fazer o desenho dessa partícula que você está vendo aqui, ó, dessa bolinha aqui, vou desenhar ela bem aqui. Ela vai ser englobada por essa membrana, aliás, por essa proteína de membrana. Essa proteína aqui com formato de um U invertido, né? Quando isso acontece, o que acontece com essa proteína? Essa proteína se vira aqui, ó, se vira, ela está assim, como se estivesse de cabeça para baixo. E aqui em cima, ela agora vai abrir desse jeito aqui, pessoal, ó, como se ela estivesse de cabeça para baixo, e agora ela vai ficar de cabeça para cima, desse jeito, ó. Pronto. E essa partículazinha que estava aqui dentro, ela está bem aqui agora, está bem aqui, ó. E o que vai acontecer com essa partícula agora? Ela vai ser liberada, ó. Ela vai entrar, ela vai sair aqui e vai vir bem para cá. Tá vendo? Então, essa proteína que está sendo representada aí com a cor roxo, ela está justamente agregando essa partícula em vermelho, depois ela vira, né? E logo em seguida ela migra até a superfície da membrana, lá ela abre e libera a partícula. Então essa partícula está passando de maneira facilitada. Então isso a gente chama de difusão facilitada, né?
Ele está dizendo aqui que existem alguns tipos de proteínas que permitem essa passagem, que no caso seriam os canais iônicos, que permitem a passagem de íons. O que são íons? O sódio, por exemplo, que a gente acabou de falar agora há pouco tempo, que é representado pela a sigla Na com a carguinha positiva, né? Ou, por exemplo, o potássio, né, que é representado pela letra K com a cargazinha positiva. Esses íons são transportados através desses canais iônicos. E existem as proteínas, como você pode ver aqui, que no caso são essas aqui, que são as permeases, que ajudam, né, no transporte de aminoácidos para a formação de proteínas, no transporte da glicose, né, que é um tipo de monossacarídeo, né? Então a glicose ela passa através da membrana plasmática de maneira facilitada. Quem é que faz isso? As proteínas de membrana, certo? E aí a difusão, a passagem da glicose de fora para dentro da célula acontece de maneira facilitada. Não ocorre gasto de energia e nós temos, portanto, aí um transporte do tipo passivo e o fenômeno recebe o nome de difusão facilitada. Tranquilo? Próximo slide. Transporte através da membrana, ainda, né? Transporte passivo, só que agora não é mais difusão, agora é o quê? Osmose. E quando é que eu tenho osmose? Quando a passagem, né, envolve a passagem de solvente. E qual é o solvente que interessa para a gente aqui, no caso? Água. A gente estava falando de difusão, era passagem de soluto, material sólido. Agora nós temos a passagem de material solvente, ou seja, basicamente água. E aí nós temos a passagem por transporte passivo e por transporte ativo, sendo que o fenômeno de passagem de água recebe o nome de osmose. Quer dizer que uma célula pode receber água? Pode. Não quer dizer que uma célula recebendo água ela aumenta de volume? Aumenta. Ela pode romper? Pode. A célula pode morrer? Pode. Quer dizer que uma célula pode perder água para o meio externo? Pode. E essa célula vai murchando, 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 até morrer? Pode. Pode acontecer. E por que as nossas células não passam por esse processo? Elas passam. Elas absorvem água, perdem água. Mas absorvem e perdem de maneira controlada. E isso mantém o equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio hídrico-osmótico. Quando você está, por exemplo, com muita sede, significa dizer que internamente você tem muito soluto. O seu meio interno está muito concentrado. Então você bebe água para baixar a concentração. Só que quando você bebe água, o volume das células aumenta. E elas poderiam romper? Poderiam. Quando uma célula enche de água, ela fica muito, né, pressionada, você diz que a célula está túrgida. Ó, está muito cheia, né? Depois, automaticamente, o que vai acontecer com ela? Ela vai perdendo água para não romper, né? E aí, automaticamente, quando ela perde água, ela vai murchando. Você diz que a célula está plasmolizada. Então, cheia d'água, ela está túrgida. Perdeu água, ela está plasmolizada. O ideal seria ela ficar um meio termo, em equilíbrio, né? Como você pode ver aí na figura B. Quando é que a célula está em equilíbrio? Quando a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Aí ela está em equilíbrio, né? A água é uma substância que é inerente à vida. A água é vida. Só que o excesso de água pode levar à morte. Assim como a falta de água também pode levar à morte. Então é interessante que tenhamos dentro do nosso organismo, especificamente dentro das células, uma quantidade de água que mantenha o sistema em equilíbrio. Por isso que uma pessoa que tem uma diarreia muito grande, acompanhada, por exemplo, de vômito, com febre, uma infecção, né, intestinal, você vê que quando a pessoa vai para o hospital, assim que chega lá no hospital, de imediato, o enfermeiro já vai, evidentemente, procurar a veia para fazer o acesso e já vai injetar o soro. E o que é basicamente o soro? Água e sal. Por que ele está fazendo isso? Acesso e colocando soro para repor justamente a água e os sais que você perdeu através da diarreia e através do vômito. Acabei de falar que o excesso de água é prejudicial, mas a falta também é prejudicial.
Quem de vocês nunca ouviu falar, por exemplo, a criança morreu porque estava com diarreia e vômito, ela estava desidratada. Desidratação, pessoal, mata. Vou dar um exemplo aqui. Se você perder 10% do seu peso em equivalente à água, você tem desidratação profunda, você pode morrer. Exemplo, uma garota que pesa 50 quilos. Se ela perder 5 quilos de água, ela tem uma desidratação profunda. Ela tem que estar no hospital, tem que fazer uma hidratação eletrolítica, ou então ela vai morrer. Você que tem criança pequena em casa já deve ter visto isso, né? Na noite que a criança passa com diarreia e vômito, amanhece o dia, você olha para a criança, ela está lá de olhos fundos, né? Você não vê que a criança está totalmente apática, ela mal se mexe, mal se movimenta. Isso é desidratação. Isso pode levar a criança ao óbito, né? Então, assim, em caso de uma criança que adoece em casa, o que você pode fazer? Se não dá para levar logo ao médico, é diarreia acompanhada de vômito, então você tem aí uma condição de desenvolver a desidratação. Então, o que você faz? Você começa a dar soro para a criança. Tem aqueles pacotinhos que são distribuídos pelos postos de saúde, né? O governo estadual distribui através dos postos. E aí você prepara aquilo ali, 1 litro de água, água filtrada, de preferência você ferve a água, depois você filtra. E aí você pega um pacotinho daquele, coloca dentro de 1 litro de água, que é a medida para 1 litro, e você oferta para a criança. Ah, mas ela não vai querer. Não tem essa de querer. Você coloca na mamadeira e coloca na boquinha dela. Ou então você vai com a colherinha, vai dando, né? Vai forçando ela para tomar. Até amanhecer o dia, dá tempo de você levar para o hospital. Evita da criança ter uma desidratação profunda. E a desidratação nada mais é do que isso aí que a gente está mostrando. É o organismo perdendo água. Ou seja, é a célula perdendo água e automaticamente o volume diminuindo, né? E a concentração aumentando. Isso gera um desequilíbrio que pode levar o indivíduo à morte. Você sabia que se você injetar água sem sal, água destilada na veia de uma pessoa, você pode matar a pessoa? Pode. Assim como se você pegar água com sal, você fizer pegar um copo com água e colocar uma colher de sal dentro, produzir uma solução hiperconcentrada e você injetar na veia de uma pessoa, você mata. As células vão perder água e vão ficar desse jeito aqui, ó, murcho. Agora imagine as células do sangue, especificamente as hemácias que transportam oxigênio, para você não morrer por asfixia. Se você injeta uma solução de água com sal, essas células murcham, morrem. E aí você perde a capacidade de transportar o oxigênio. Você morre por asfixia intracelular. Agora imagine você injetando água destilada. É o contrário. A água destilada ela não tem sais, então ela vai passar para o interior das hemácias, das células. E vai fazer a hemácia ficar túrgida, até que chega um momento que ela não suporta a pressão e rompe. E aí a hemácia morre também, né? E se a hemácia morrer, não tem transporte de oxigênio. Conclusão, você morre por asfixia intracelular. Tão bom seria você estar em equilíbrio, né? Ó, o que é equilíbrio? Quando as células se encontram num meio onde a concentração do meio externo é igual à do meio interno. Aí você diz que nós temos duas soluções isotônicas com a mesma concentração. Não sei se alguém já ouviu falar em bebida isotônica. O pessoal que frequenta a academia já deve ter visto, tem para vender uma bebida com nome é um nome de fantasia, né? Fazer aqui a propaganda. Chama-se Gatorade. Eu não sei se alguém já ouviu falar disso. Tem nas academias para vender. É um suco que vem nas garrafinhas e é bem carinho. E esse suco nada mais é do que soro, água, sal e açúcar. E aí, claro, que o Gatorade ele tem uma cor para chamar a atenção. Morango é vermelho, laranja é amarelinho, tem verde, que é limão e assim por diante. Mas ali dentro, basicamente, tem água, sal e açúcar. Cuidado para não confundir com bebida energética. Aí é outra coisa. Estou falando bebida isotônica, que é o Gatorade, né? E o pessoal de academia toma aquilo ali para quê? Para manter o equilíbrio. Porque quando você está na academia, você está fazendo atividade física, você está perdendo água e sal. E isso provoca um desequilíbrio eletrolítico, né? Isso vai provocar uma desidratação. Então, para repor esses líquidos que você perdeu, durante a atividade física, é de bom grado que você tome uma bebida isotônica. Ah, Costa, mas eu bebo água. Mas aí você vai ter que beber uma quantidade de água muito grande para tentar manter o equilíbrio.
Só que numa academia você não vai ter condições de beber 1 litro, 2 litros de água. Você vai ficar com o estômago, né, cheio de água e a bexiga cheia de água. E você não vai ter uma boa performance. Enquanto que o Gatorade você não precisa tomar 1 litro, 2 litros. Basta uma garrafinha daquela. Como ela contém sais e contém glicose, ela automaticamente tem a mesma concentração da célula. Aquela quantidade que você tomar, ela vai permanecer no corpo. Você não vai perder. E aí você vai buscar uma condição de equilíbrio isotônico. Por isso que a bebida é chamada de bebida isotônica. Beleza? Então, na osmose, nós temos a passagem de água, de solvente, através da membrana plasmática, de fora para dentro e de dentro para fora, buscando uma condição de equilíbrio. Pessoal, essa aula é um pouquinho mais longa, porque ela é bem complexa, né? Transporte através da membrana, transporte ativo, quando há gasto de energia. Quando há gasto de energia, quando a célula, para colocar alguma coisa para fora, ou colocar para o interior, ela tem que puxar. Ele está colocando aqui como exemplo a bomba de sódio e potássio. O que significa bomba de sódio e potássio? A gente começou a aula fazendo esse esqueminha aqui. Vou mostrar para vocês agora. Está aqui o sódio, que é representado, né, assim, ó. E está aqui o potássio, que é representado pela letra K, ó, né, com carguinha positiva. A célula tem cargas negativas no seu interior. Pessoal, carga negativa atrai carga positiva. Só que ele está dizendo bem aqui nesse quadro que a cada 3 íons de sódio, nós temos apenas 2 íons de potássio. 2 potássios. Então, como os dois têm carga positiva, os dois serão atraídos aqui para dentro. Os dois serão atraídos. Mas quem vai entrar em maior quantidade? O sódio, porque ele tem 3. A relação é 3 para 2, ó. Enquanto entra 3 sódios, só entra 2 potássios. E aí o sódio e o potássio entram e eles vêm aqui para dentro. Então vamos colocar aqui, ó, sódio aqui dentro, em grande quantidade. E potássio em pequena quantidade. Por quê pequena quantidade? Porque ele existe em menor quantidade, né? A relação é 3 para 2. Para manter o equilíbrio, o que a célula vai ter que fazer? Ela vai ter que pegar o excesso de sódio e botar aqui para fora. Só que o sódio já tem carga positiva. Ó. E aqui fora, as cargas já são positivas. Então, jogar a carga positiva em cima de um local que já é positivo, você sabe que cargas de mesmo sinal, elas não se atraem, elas se repelem. Então, esse sódio tentaria voltar. Então, para jogar esse sódio para fora e manter ele fora, a célula vai gastar energia. É como se você fizesse uma festa de aniversário e chegam 3 convidados. Os 3 convidados entram. Na realidade, entraram também 2 penetras. Na realidade, você tinha a necessidade de botar mais convidados para dentro. Você tinha, por exemplo, os convidados são representados aqui, deixa eu fazer bem aqui para a gente ver. Ó. Você tem aqui os convidados, seriam representados pela letra K, que seria o potássio. Tem 2 para entrar aqui, né? Só que, assim, à medida que entra 2 aqui, já entra 3 penetras, ó. Aí vai chegar um momento que você olha e diz, ei, eu convidei 4 potássio. Mas já tem 2 potássios aqui dentro e entrou mais sódio aqui. Então já tem 5 indivíduos aqui dentro. Então como é que eu vou fazer para puxar mais potássio aqui para dentro? Eu vou pegar o sódio e automaticamente vou botar para fora. Então na minha festa de aniversário entraram pessoas que eu não convidei, junto com os que eu convidei. Só que lá fora tem convidado e os convidados não podem entrar porque os penetras estão aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar os penetras, bombear para fora e puxar meus convidados para dentro. Só que um penetra que está comendo e bebendo, ele não vai querer sair. E eu vou ter que gastar força para botar ele para fora. E quando eu gasto força, eu gasto energia. E quando eu gasto energia, o transporte é o quê? Ativo. Beleza? Entendeu aí o que é transporte ativo, passivo? Então isso é chamado bomba de sódio e potássio por quê? Bombeia sódio para fora, que é o penetra, e puxa potássio para o interior. Em que quantidade? Na quantidade adequada para manter o equilíbrio. O equilíbrio é importante, né? Vamos adiante. Transporte através da membrana, transporte ativo, que há gasto de energia. Só que agora o transporte vai acontecer por um fenômeno chamado de endocitose.
é um transporte que vai acontecer para dentro da célula. Isso acontece quando as partículas são muito grandes. Eu vou representar aqui um desenho, vou fazer um desenho que vai dar para você entender. Isso aqui é uma célula. A partícula que vai entrar na célula é essa partícula aqui. Ó. Ela é muito grande, ela não consegue passar como as partículas pequenas conseguem. As partículas pequenas passam através dos poros. A membrana tem poro, né? Então, as partículas passam para o interior e do interior para o exterior. Mas essa partícula aqui, cara, ela é muito grande, ela não consegue passar pelos poros. Então agora ela vai entrar através de um transporte ativo, chamado de endostose. A membrana plasmática ela vai passar por um processo de invaginação. Ela vai criar uma fenda aqui, assim, ó. Assim, aqui, ó. E vai englobar essa partícula aqui, ó. Então esse processo é chamado de endostose. A membrana se deforma, envolve a partícula e puxa essa partícula para o interior. E isso acontece gastando energia. Se a partícula que foi englobada, essa partícula que foi puxada aqui para dentro, se for uma partícula sólida, tá bem aqui assim, ó. Se for uma partícula sólida, o fenômeno é chamado fagostose. E se for uma partícula líquida, o fenômeno é chamado de pinocitose. Eu esqueci de colocar no slide, mas eu vou escrever aqui, ó, pinocitose, certo? Então, pessoal, pinocitose é quando a partícula que é englobada não é uma partícula sólida, passa a ser uma partícula líquida, né? Então, quando acontece o englobamento de partículas líquidas, certo? Partículas, abreviar aqui, líquidas, né? Ó. Então, quando a membrana plasmática sofre deformação e envolve uma partícula sólida, nós temos um fenômeno chamado de fagostose. Quando a membrana plasmática sofre deformações, ou seja, quando ela invagina e ela engloba partícula líquida, aí o fenômeno recebe o nome de pinocitose, certo? Então, esse transporte acontece dentro do organismo da gente, principalmente envolvendo células que são encontradas no sangue, células chamadas de leucócitos, né? Existem alguns tipos de células, por exemplo, macrófagos, são células de defesa que quando entra, por exemplo, uma bactéria no corpo da gente, a bactéria não é tão pequena para entrar através dos poros. Então o macrófago vai lá, digamos que isso aqui é a bactéria, né? Aí o macrófago automaticamente é uma célula toda irregular, ele vem aqui e automaticamente ele engloba essa bactéria. Engloba a bactéria. Isso aqui é o macrófago, daqui é o núcleo dele. E ele engloba essa bactéria para quê? Para destruir a bactéria, já que se trata de uma célula de defesa. Então ela vai lá e envolve a bactéria. Isso é um processo chamado fagocitose. Agora, quando uma substância química qualquer que é estranha ao organismo está dentro do organismo e a célula vai lá e envolve essa substância líquida que é nociva ao nosso organismo, aí o processo já não é mais chamado de fagocitose. O processo já recebe o nome de pinocitose. Né? E nós temos o fenômeno representado aqui. Bom, pessoal, está aí a nossa dica de hoje, né, a respeito da membrana plasmática. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tudo de bom, a gente se vê por aí. Tchau.